O que aconteceria se tudo o que você achava que sabia sobre Jesus estivesse prestes a mudar? Durante séculos, relatos incríveis sobre sua vida foram ocultados, desafiando a narrativa tradicional. Vou te mostrar segredos da infância de Jesus. Você verá um Jesus que poucos imaginam. Prepare-se para uma revelação. Você verá um Jesus que poucos se atrevem a imaginar, revelando seu poder de maneiras que você nunca esperou. Se alguma vez você sentiu curiosidade sobre o que a história oficial não conta, prepare-se para uma revelação. O Evangelho de Tomé e os segredos da infância de Jesus. Imagina descobrir que a imagem tradicional de Jesus, aquela que temos visto representada em pinturas, igrejas e filmes, pode estar incompleta. Agora, o Evangelho de Tomé, um texto apócrifo que foi excluído da Bíblia, nos oferece uma versão de Jesus bem diferente do que costumamos imaginar. Neste relato, aparece uma figura surpreendente, Dídimo Judas Tomé, o irmão gêmeo de Jesus. Sim, jeito que ouviu. Um gêmeo. Enquanto nos textos canônicos Jesus é descrito como único, este evangelho revela uma dimensão paralela e fascinante. Jesus tinha um irmão idêntico que passou despercebido pela história oficial. Mas o mais impactante não é apenas a existência desse irmão gêmeo, mas a revelação de um Jesus na infância, que não é o ser compassivo e amável que nos foi apresentado ao longo dos séculos. Aqui ele é mostrado como uma criança travessa, com um temperamento volátil e, em alguns casos, cruel. Para aqueles que cresceram com a ideia de um Jesus cheio de amor e perdão, essas histórias são um verdadeiro golpe emocional. Este evangelho, além disso, descreve um jovem Jesus que está ciente de seus poderes e os usa sem remorsos. Imagina uma criança que brinca com a vida e a morte dos outros, como se fossem simples brinquedos. É uma narrativa onde sua compaixão não aparece, mas sim sua raiva e castigo divino se entrelaçam com episódios que fazem estremecer os estudiosos. Dídimo Judas Tomé, gêmeo de Jesus, parece ter sido esquecido pelas narrativas oficiais, mas a simples menção de sua existência nos faz questionar quantas verdades mais foram deliberadamente escondidas ou apagadas da história. Esse relato apresenta Jesus em conflito, criança divina ou dualidade. Tomando decisões drásticas, Jesus era uma criança divina lidando com poderes ou tinha uma natureza dual. Jesus era uma criança divina que ainda não sabia como exercer seus poderes ou havia nele uma natureza dupla que seu gêmeo representava. Essa pergunta paira no ar. E embora o Evangelho de Tomé não nos dê todas as respostas, ele nos deixa intrigados, acima de tudo, desafiados a reconsiderar o que sabemos sobre o Salvador. A narrativa termina com um mistério. Quantas outras verdades como essa permanecem ocultas em outros textos que nunca chegaram à luz pública? Número 2. A descoberta de Nag Hammadi. Em 1945, um grupo de trabalhadores egípcios se deparou com algo que mudaria para sempre nossa compreensão da história cristã. Enquanto escavavam em Nag Hammadi, no Egito, encontraram uma série de manuscritos antigos. O que inicialmente parecia uma descoberta arqueológica comum logo se transformou em uma fonte de controvérsia e fascínio. Eles tinham descoberto textos que falavam de Jesus de uma maneira completamente diferente. Esses manuscritos, conhecidos como os Evangelhos de Nag Hammadi, incluíam relatos que haviam sido esquecidos ou deliberadamente excluídos da Bíblia. Imagina ser um pesquisador nos anos 40, mergulhado no misticismo do Antigo Egito, e de repente, encontrar esses textos que revelavam mais detalhes sobre a vida de Jesus, especialmente sua infância. Os estudiosos ficaram surpresos. Não se tratava apenas da típica história de Jesus ensinando multidões ou curando doentes. Esses textos contavam episódios mais íntimos, mais humanos e, em algumas ocasiões, bastante perturbadores. O que mais impactou os pesquisadores foi o fato de que, durante séculos, a igreja primitiva já sabia da existência desses evangelhos. Não eram estranhos. Textos ocultos por questionarem Jesus. Porque foram considerados perigosos para a doutrina cristã.
Textos questionavam a divindade de Jesus, sua moral e infância. Evangelhos de Nag Hammadi mostram o cristianismo inicial suprimido. Imagens de Jesus nesses evangelhos diferem das dos vitrais. Os evangelhos de Nag Hammadi abrem uma janela para uma versão dos primeiros dias do cristianismo que foi suprimida, mostrando um Jesus mais complexo, não apenas amor e compaixão, mas também ira, poder e mistério. As imagens que esses evangelhos pintam de Jesus não são as que costumamos ver nos vitrais das igrejas. Aqui encontramos um Jesus mais complexo, um ser que não é apenas amor e compaixão, mas também ira, poder e mistério. Estudiosos hesitaram em integrar textos a Jesus ou heresia, manuscritos desafiaram. Deveriam integrá-los à narrativa oficial da vida de Jesus ou deveriam continuar sendo considerados heresia? O que está claro é que esses manuscritos desafiaram gerações de teólogos, forçando as pessoas a repensarem o que realmente sabem sobre o homem mais famoso que já existiu. Essa descoberta provocou uma série de debates que, até hoje, continuam sem solução. A pergunta é: o que mais permanece oculto na história? E mais importante ainda, o que mais tem sido mantido nas sombras deliberadamente? Os evangelhos de Nag Hammadi são apenas uma peça do grande quebra-cabeça, mas uma peça que permitiu vislumbrar um mundo mais amplo, um Jesus mais humano e divino ao mesmo tempo. Número 3. Jesus amaldiçoando matando criança. Imagina por um momento que o Jesus que todos conhecemos, aquele que prega o amor e a compaixão, também tem um lado sombrio que poucos se atreveram a mencionar. No Evangelho de Tomás, Jesus não é apenas o salvador da humanidade, mas também uma criança com poderes incríveis e um temperamento imprevisível. Nesse relato, vemos um jovem Jesus que, quando se sente contrariado, não tem problemas em punir severamente aqueles que cruzam seu caminho. Uma das histórias mais impactantes que aparece neste evangelho é a de Jesus amaldiçoando duas crianças e causando sua morte. Sim, você acabou de ler está correto. Jesus mata a criança. O primeiro deles é uma criança que estava brincando perto da água, onde Jesus havia formado pequenos laguinhos. Quando a criança, por acidente, altera a água dos laguinhos, Jesus amaldiçoa imediatamente. Maldição é bruta. A criança murcha como uma árvore sem folhas, raízes ou frutos, e finalmente morre. A segunda vítima da ira do jovem Jesus é outra criança que esbarra acidentalmente nele no caminho. Novamente, sem pensar duas vezes, Jesus o amaldiçoa e a criança cai morta na hora. Esses episódios pintam uma imagem completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em Jesus. O que leva um ser divino a reagir de maneira tão violenta a ofensas menores? A história não termina aí. Os pais das crianças, completamente devastados, vão até José, o pai terreno de Jesus, para reclamar das ações do seu filho. José, claramente preocupado, confronta Jesus, mas a resposta que recebe é ainda mais desconcertante. Jesus diz ao seu pai que ele não deveria se preocupar, que as punições que impôs são justas, e que aquelas crianças e suas famílias serão punidas ainda mais severamente. É difícil imaginar como essas histórias teriam sido recebidas se tivessem sido incluídas nos evangelhos canônicos. A imagem de um Jesus vingativo e capaz de matar crianças desafia completamente a narrativa de um ser cheio de amor incondicional. No entanto, esses relatos existem e nos fazem questionar se realmente conhecemos toda a história de Jesus ou se, como neste caso, algumas verdades foram ocultadas porque eram perturbadoras demais para a narrativa cristã dominante. Número 4. O papel dos gnósticos e dos evangelhos apócrifos. Os gnósticos foram um grupo de cristãos primitivos que não apenas acreditavam na existência de Jesus, mas também viam sua mensagem de uma perspectiva completamente diferente. Para eles, a história de Jesus não se tratava apenas de sua crucificação e ressurreição, mas de um conhecimento secreto, um tipo de sabedoria que apenas aqueles verdadeiramente iluminados podiam entender. Os textos gnósticos, como o Evangelho de Judas, sugerem que Jesus compartilhava ensinamentos secretos com seus seguidores mais próximos, e que Judas não foi o traidor que todos acreditam.
Na verdade, segundo o Evangelho de Judas, foi o próprio Jesus quem pediu a Judas que o traísse. Neste texto, a traição não é vista como um ato maligno, mas como parte de um plano divino maior que apenas alguns podiam compreender. É uma reviravolta surpreendente na narrativa tradicional que coloca em dúvida tudo o que sabemos sobre o papel de Judas na história da crucificação. Os gnósticos acreditavam que os textos, os evangelhos canônicos, eram incompletos, eram superficiais sobre Jesus. Para os gnósticos, o importante eram conhecimentos ocultos, para poucos. Para eles, esses textos eram apenas a versão superficial da vida de Jesus. O que realmente importava, segundo os gnósticos, eram os conhecimentos ocultos que apenas os escolhidos podiam alcançar. E é exatamente essa ideia que fez com que a igreja primitiva os visse como uma ameaça. No final, os gnósticos foram rotulados como hereges, e seus textos foram proibidos e eliminados da Bíblia oficial. Mas os evangelhos gnósticos não desapareceram completamente. Ficaram escondidos por séculos. Qual parte da história de Jesus é verdadeira? O choque entre gnósticos e igreja primitiva revela múltiplas interpretações de Jesus e sua mensagem. E qual é simplesmente a versão que foi mais conveniente para a igreja? Este choque entre os gnósticos e a igreja primitiva mostra-nos que desde o início houve múltiplas interpretações sobre quem era Jesus e qual era a sua verdadeira mensagem. Será que Jesus era um ser divino que veio salvar a humanidade com amor e compaixão? Ou ele era um mestre secreto que só compartilhava seus ensinamentos com alguns poucos escolhidos? A verdade, como sempre, depende de quem você pergunta. Número 5. Jesus como professor secreto. O que você pensaria se te dissessem que Jesus não compartilhava sua sabedoria com todos, mas reservava os segredos mais profundos para um círculo muito seleto de pessoas? Nos evangelhos gnósticos, Jesus aparece como um mestre misterioso que ensinava conhecimentos ocultos apenas para alguns poucos escolhidos. É aqui que a imagem tradicional de Jesus como o Salvador de toda a humanidade começa a se desmoronar. Esses textos sugerem que a verdadeira sabedoria divina não era para todos, mas sim para aqueles que eram dignos o suficiente para recebê-la. Um dos exemplos mais fascinantes dessa narrativa é o Evangelho de Judas. Segundo esse evangelho, Jesus não foi traído em um ato de traição vil, como nos ensinaram. Pelo contrário, foi o próprio Jesus quem pediu a Judas que o entregasse. Isso transforma completamente a percepção de Judas. Judas é quase um herói trágico. O papel de Jesus como mestre secreto continua. No evangelho gnóstico, Judas é um herói trágico, cumprindo um destino necessário para a salvação. Os gnósticos acreditavam em sabedoria oculta, essencial para quem buscava a verdade. Mas o papel de Jesus como mestre secreto não para por aí. Os gnósticos acreditavam que existia uma sabedoria oculta, inacessível para a maioria, mas fundamental para aqueles que realmente queriam conhecer a verdade divina. Essa sabedoria ia além dos milagres e dos ensinamentos públicos de Jesus. Era um conhecimento esotérico, reservado apenas para aqueles que tivessem a capacidade espiritual de compreendê-lo. É interessante pensar em como a figura de Jesus muda nessa narrativa. Agora ele não é mais apenas o pregador humilde que caminha entre os pobres e os doentes. Agora ele é um guardião de segredos cósmicos, um mestre que oferece visões e verdades profundas, apenas para aqueles que estão preparados para recebê-las. Essa ideia de um Jesus gnóstico foi tão radical que a igreja primitiva rejeitou de imediato. Os evangelhos gnósticos foram proibidos, considerados heresia, e aqueles que seguiam essas crenças foram perseguidos. No entanto, a ideia de um Jesus que possuía conhecimentos secretos tem um apelo inegável. Talvez. Não é tão surpreendente que alguns cristãos da antiguidade estivessem mais interessados nos mistérios ocultos do que nos ensinamentos mais acessíveis dos evangelhos canônicos. Depois de tudo, a ideia de que existe um conhecimento oculto, reservado para poucos, tem fascinado a humanidade por séculos. E aqui, nos evangelhos gnósticos, encontramos um Jesus que encarna esse mistério. Número 6. A percepção de Jesus como um homem viril segundo os romanos.
Na época de Jesus, a cultura romana impunha uma imagem muito clara do que significava ser um homem de verdade. A masculinidade, segundo os romanos, estava ligada à força, ao controle e à capacidade de se impor sobre os outros. Curiosamente, alguns estudiosos acreditam que as histórias sobre a infância de Jesus que aparecem em textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, podem ter sido influenciadas por essa percepção romana da virilidade. Nessas histórias, vemos um jovem Jesus que enfrenta seus pais e mestres com desobediência e falta de respeito. No entanto, em vez de vê-lo como uma criança rebelde, alguns estudiosos sugerem que esse comportamento poderia ter sido visto como uma demonstração de força. Na cultura romana, um homem de verdade não se submetia facilmente à autoridade. Na verdade, um homem verdadeiramente forte e viril era independente, capaz de desafiar aqueles que tentavam controlá-lo. Histórias de Jesus ganham novo significado. Em vez de uma criança problemática, são sinais de liderança. O comportamento de Jesus poderia ser visto como virtude, sinal de que ele estava destinado a algo maior. Em vez de serem exemplos de uma criança problemática, poderiam ser interpretadas como sinais de uma criança que já estava destinada a ser um líder forte e independente. Em outras palavras, o comportamento desafiador de Jesus poderia ter sido visto como uma virtude, um sinal de que ele estava destinado a ser algo maior do que um simples menino obediente. Jesus firme, ideal de masculinidade, infância influenciada. Para os romanos, a ideia de um homem que não se dobra diante da autoridade e que segue seu próprio caminho apesar das adversidades era um ideal de masculinidade. Embora não seja a imagem comum de Jesus, histórias podem ter sido influenciadas pela virilidade romana. Um jovem Jesus já mostra força e independência, demonstrando que não se deixa controlar. Imagine um jovem Jesus, não um típico herói compassivo, mas um líder nato, destinado a comandar. Não é o típico herói compassivo que conhecemos, mas alguém que desde jovem demonstra que não se deixa controlar por ninguém. Esse Jesus não é apenas divino, mas também um líder nato, um homem que, segundo a tradição romana, já estava destinado a comandar e controlar. Número 7. As feridas da crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus é uma das imagens mais poderosas e carregadas de emoção na história do cristianismo. Durante séculos, a imagem dos cravos penetrando as palmas de suas mãos enquanto agonizava na cruz tem sido replicada na arte, nas igrejas e nos corações dos crentes. É uma cena de partir o coração, que encapsula o sacrifício extremo de Jesus pela humanidade. No entanto, essa representação, tão enraizada na tradição, pode estar longe da realidade. Segundo pesquisas recentes e análise de vários historiadores, os cravos nas palmas das mãos não teriam conseguido suportar o peso do corpo de Jesus na cruz. O simples fato de imaginar a força gravitacional empurrando seu corpo para baixo nos leva a uma conclusão inevitável. As palmas teriam cedido, rasgadas pelo peso, o que tornaria impossível que seu corpo permanecesse fixo na cruz. Essa revelação acendeu o debate entre teólogos, arqueólogos e estudiosos, nos obrigando a reconsiderar a precisão da representação clássica. O mais provável, segundo esses estudos, é que os cravos estivessem inseridos nos pulsos de Jesus, um lugar onde os ossos seriam fortes o suficiente para sustentar seu corpo na cruz. Revelação: cravos nos pulsos, não nas palmas. Muda profundamente nossa percepção desse evento-chave na história cristã. A imagem dos pregos nos pulsos em vez das palmas nos convida a repensar os detalhes do sacrifício que conhecemos. É importante destacar que a Bíblia não oferece descrições explícitas do método exato da crucificação de Jesus. Os evangelhos são mais concisos em sua narrativa, o que deixou espaço para séculos de interpretações artísticas e culturais. Ao longo da história, essa lacuna foi preenchida pela imaginação e pelo simbolismo, gerando a poderosa imagem dos cravos nas mãos. Para muitos, esta visualização tornou-se um emblema do sacrifício de Jesus, uma forma tangível de compreender o sofrimento que ele suportou. Mas a verdade é que, embora esse detalhe pareça pequeno, seu impacto na nossa percepção é enorme.
A crucificação não era apenas uma forma de execução, era uma tortura projetada para infligir o máximo sofrimento e humilhação. Se os cravos atravessaram os pulsos de Jesus, isso significa que a dor teria sido insuportável e seu corpo estaria ainda mais submetido às cruéis leis da física, com seus músculos esticados ao limite. Essa nova imagem nos mostra um Jesus em seu máximo sacrifício, um homem não apenas pregado na cruz, mas que literalmente luta contra as leis naturais do seu corpo enquanto morre lentamente. Além disso, essa reinterpretação do lugar onde os cravos foram inseridos não é apenas uma questão teológica. Tem profundas implicações simbólicas. Ao longo dos séculos, a imagem dos cravos nas mãos tem sido usada para conectar o sofrimento de Jesus com o trabalho manual, com as mãos que tocam e criam. As feridas nas mãos foram vistas como um símbolo de sua humanidade, sua capacidade de abençoar e curar. Mover essas feridas para os pulsos desafia essa relação simbólica, nos forçando a encontrar novos significados para o sacrifício de Jesus. E não é apenas uma questão de simbolismo cristão. Essa discussão também nos leva a nos perguntar quantas outras partes da história foram alteradas ou suavizadas para torná-las mais compreensíveis ou emocionalmente impactantes. O que mais da crucificação de Jesus foi adaptado para se ajustar à narrativa visual que herdamos? Se algo tão fundamental como a colocação dos cravos foi mal interpretado, o que mais daquela tarde trágica foi contado de forma errada? A verdade é que essa nova interpretação não diminui o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, enriquece. Nos lembra que, além da arte da simbologia, houve um homem real, sofrendo uma dor inimaginável, suportando uma morte lenta e dolorosa pelo bem de sua fé e de seu povo. Homero Boy. Verdadeira aparência de Jesus. A imagem que a maioria de nós tem de Jesus foi moldada por séculos de arte ocidental. Um homem de pele clara, olhos claros, barba bem cuidada e cabelo longo que cai suavemente sobre os ombros. Essa representação se repetiu em pinturas, esculturas e filmes, a ponto de se tornar o rosto oficial do cristianismo. A imagem de Jesus é uma fantasia, não sua aparência real. Ele era um judeu do Oriente Médio de 2000 anos atrás. Estudos indicam que as pessoas daquela região tinham pele escura, cabelo cacheado e traços mediterrâneos. Jesus era um homem judeu que viveu no Oriente Médio há mais de 2000 anos. Segundo estudos antropológicos, a galera daquela região na época tinha, em sua maioria, pele escura, cabelo cacheado e traços muito mais mediterrâneos do que costumamos imaginar. Além disso, Jesus teria se vestido como um homem comum, com roupas simples. Roupas simples, provavelmente uma túnica até os joelhos e uma capa simples, apropriada para alguém de sua posição econômica. A imagem de um Jesus de pele clara e roupas luxuosas é mais um reflexo das fantasias artísticas europeias do que da realidade histórica. Mas, por que os artistas europeus decidiram retratar Jesus dessa forma? A resposta está na cultura do Renascimento. Naquela época, os artistas não tentavam capturar com precisão a aparência física das figuras bíblicas. Em vez disso, queriam representar os ideais de beleza de seu próprio tempo e lugar. Por isso, em vez de pintar Jesus como um homem de pele escura e cabelo cacheado, o representaram como um europeu. Essa imagem se consolidou ao longo dos séculos, até se tornar a representação oficial de Jesus. A imagem de Jesus com traços europeus persiste, apesar das evidências contrárias. Isso nos leva a reconsiderar nossa percepção histórica. Até hoje, muitos cristãos continuam imaginando seu Salvador com esses traços europeus. A verdade é complexa. Imagine se nossa relação com Jesus mudasse ao vê-lo com sua aparência real, pele escura, roupas humildes, traços de um judeu do Oriente Médio. Víssemos Jesus com pele escura, roupas humildes e traços de um judeu do Oriente Médio, mudaria a nossa visão de Jesus e a história dele. Talvez, em vez de imaginar um homem que não é um homem de pele clara, a gente o imaginasse com pele escura, vestido com roupas humildes e com os traços de um típico homem judeu do Oriente Médio. Essa imagem mais precisa poderia mudar não só nossa ideia de Jesus, mas também como entendemos a história e a cultura em que ele viveu. Homero 9. Casamento Jesus.
Ao longo dos séculos, um dos maiores debates sobre a vida de Jesus tem sido a questão de se ele era casado ou não. A imagem tradicional de Jesus como um homem celibatário, dedicado apenas ao seu ministério, tem sido aceita por muito tempo pela Igreja. Mas essa ideia não tem um respaldo direto nos evangelhos. Na verdade, a ausência de evidências sobre o casamento de Jesus não significa que ele nunca tenha sido casado. Na época de Jesus, era extremamente raro que um homem da sua idade e status não tivesse uma esposa. Na tradição judaica, o casamento era quase obrigatório para os homens. Não se casar era visto como uma exceção muito rara. Muitos profetas e líderes espirituais da época de Jesus eram casados, e não havia nenhuma regra que dissesse que alguém dedicado ao ensino religioso não pudesse ter uma família. Então, por que se assumiu por tanto tempo que Jesus era celibatário? A ideia de um Jesus celibatário começou a ganhar força vários séculos depois de sua morte, quando líderes da igreja como Tertuliano e São Paulo promoveram o celibato como uma forma de pureza espiritual. Esses líderes acreditavam que Jesus deveria ser celibatário, uma ideia que enraizou-se na doutrina cristã. Seres terrenos, o que o tornava mais próximo de Deus. Essa ideia foi se enraizando na doutrina cristã e eventualmente se tornou a narrativa oficial. No entanto, alguns estudiosos sugerem que Jesus poderia ter sido casado, mas que esse detalhe foi omitido ou ignorado pela tradição posterior. Embora não haja provas conclusivas que apoiem essa ideia, também não há provas que a descartem. O que está claro é que a imagem de Jesus como homem celibatário é uma construção posterior, influenciada mais pela ideologia da igreja do que pela realidade histórica. Jesus teve uma esposa? Isso humanizaria ele. Como isso afetaria a nossa compreensão de sua missão e de sua vida? Para alguns, isso humanizaria ainda mais Jesus, conectando-o mais de perto com a experiência comum da humanidade. Para outros, isso desafiaria séculos de ensinamentos sobre a pureza espiritual e a relação de Jesus com o mundo. Número 10. A tradução incorreta de Tecton. Por séculos, a imagem de Jesus como um carpinteiro que trabalhava a madeira com destreza tem estado gravada na mente dos fiéis. A tradição nos apresentou um Jesus artesão, capaz de construir móveis com suas próprias mãos, uma figura tranquila, cercada de ferramentas e tábuas de madeira. E se te dissessem que essa interpretação, profundamente enraizada, se baseia em uma má tradução da palavra grega tecton? Acontece que essa palavra, longe de descrever exclusivamente um carpinteiro, abrangia uma gama muito mais ampla de ofícios manuais. Ele não era apenas um artesão da madeira, mas alguém que trabalhava com o que tivesse à mão para ganhar a vida. No mundo greco-romano, um tecton era simplesmente um trabalhador manual, alguém que podia construir uma parede, cavar uma vala ou levantar uma estrutura temporária. Em muitos casos, essas pessoas não tinham uma especialização definida. Então, em vez de imaginar Jesus como um habilidoso carpinteiro que esculpia móveis perfeitos, poderíamos estar diante de um homem que fazia qualquer coisa para colocar comida na mesa. De pedreiro a reparador, Jesus poderia ter sido parte da classe trabalhadora itinerante, aceitando qualquer trabalho físico que encontrasse disponível. Essa reinterpretação de Tecton nos apresenta Jesus não como um mestre carpinteiro, mas como um trabalhador pobre, lutando para sobreviver. Essa imagem nos mostra um Jesus cansado, movendo-se em busca de trabalho para subsistir. Em vez de ser um mestre carpinteiro, Jesus teria sido um trabalhador pobre, alguém que, como muitas pessoas de sua época, lutava para sobreviver. Essa imagem nos afasta da ideia do Jesus sereno em sua oficina, para nos mostrar um homem cansado pelo trabalho, se movendo de um lugar para outro, em busca de tarefas que lhe permitissem sobreviver. Imagina um Jesus caminhando sob o sol escaldante, ferramentas na mão, buscando trabalho em vilarejos vizinhos, construindo muros ou ajudando a levantar telhados. Essa imagem o transforma em um homem que conhecia de perto a dureza da vida, a precariedade do sustento diário e o sacrifício pessoal. Agora entendemos que, além dos ensinamentos espirituais, Jesus também ensinou pelo exemplo.
mostrando através de sua vida um profundo entendimento do sofrimento humano. Essa reinterpretação também tem implicações teológicas profundas. Se Jesus não era um mestre carpinteiro, mas sim um trabalhador geral, sua mensagem sobre humildade, sacrifício e redenção ganha um significado ainda maior. E assim, as peças ocultas da história de Jesus se encaixam, desafiando tudo o que achávamos que conhecíamos.